olhar adiante, abrir-se para novas experiências, reinventar-se e buscar mais propósito. No ar, trajetória. Ela teve a infância interrompida por um câncer raro. Aos 7 anos, se viu obrigada a trocar a liberdade e as travessuras infantis por tratamentos agressivos em leitos de hospitais. Mas, contrariando todas as previsões médicas, superou a doença sem sequelas severas. Eu recebo no Trajetória hoje a Flávia Bergman. Então, para a gente saber assim, quem era aquela menina de 7 anos, ela gostava de quê? Ela brincava de quê? Como que ela se comportava, né? Antes do diagnóstico, antes de ter que partir aí para os tratamentos. Quem era a Flávia? Bom, eu sempre fui uma menina muito travessa, muito custosa no nosso palavreado mineiro. Sempre brinquei demais. Eu nasci em uma família que eu tinha bastante primos homens, então eu não tinha muita convivência com prima, então as brincadeiras eram sempre na correria, sempre no tromba-tromba e toda aquela questão. Desde criança sempre fui muito aberta, conversava, expunha meus pensamentos, fazia muitas amizades, né? Uma menina muito de família, vem de 2 famílias muito tradicionais de Araxá e muito grande também. Então sempre foi esse meio entre família e brincadeiras, vizinhos. Eu brincava com a rua inteira, de queimada, de bete, que a gente chama. Sempre foi essa menina assim, muito espoleta, né? E aí, o que você sentia? O que aconteceu no seu calcanhar? O que houve? O que provocou que você fosse levada ao médico até que se descobrisse? Então, o meu pé, ele começou a inchar no local do calcanhar, né? E ali naquele local ele formou como se uma espécie de um tamanho de uma laranja, um inchaço. Nós consultamos com alguns especialistas aqui na cidade e dos 2 tivemos o diagnóstico que foi uma torção no pé. E com isso nós fizemos alguns tratamentos, algum acompanhamento por volta de 6 meses aqui na cidade. Teve fisioterapia, teve inclusive, eu não sei o nome técnico, quando eles dão uns choquinhos no local. E durante todo esse processo enfaixaram o meu pé, sempre dizendo que era essa torção. Só que aí aumentou muito de tamanho. E assim, essa história é uma história difícil para mim. Até porque eu já vou comentar logo de cara de uma pessoa que ela era muito, muito, muito importante, ela né? Só que há 1 ano e meio ela foi com Deus, né? E justamente com a doença do câncer também. Então, assim, às vezes é difícil para mim falar, mas foi através dela. É uma tia que era muito mais que tia, era uma segunda mãe. E ela morava em Uberaba na época, e ela ligou para os meus pais, ela é irmã do meu pai, e falou assim, olha, já marquei uma consulta com o ortopedista aqui de Uberaba, e então nós fomos, levamos os resultados dos exames aqui de Araxá. O médico, ele olhava e falava assim, eles te falaram que era torção. E aí meu cabelo, ele era muito comprido e ele era cacheado, dourado, a coisa mais linda. E ele pegava no meu cabelo e massageava. Eu me lembro muito, sim, dessa cena do consultório dele. Ele pegou meu pé, ele alisou bastante o meu pé e falou assim, olha mãe, nós vamos fazer uma biópsia com urgência. E naquilo a minha mãe ficou já muito, né, chocada, triste. Uma torção virou um possível tumor. Exatamente. E ele falou assim, olha, e tem que ser com máxima urgência. E eu me lembro como se fosse ontem, o dia que a minha mãe recebeu. Foi quando a gente foi buscar o meu irmão na escolinha, que era perto de casa.
E quando eu fui com a minha mãe, eu tinha passado o dia na escola, né? E quando eu fui, ela estava assim, com o nariz muito vermelho. E eu sempre fui muito perceptiva, muito. Desde os 7 anos eu já percebia tudo. E eu falei, mãe, Você por que a chorou? senhora tá assim? A senhora chorou? O que tá acontecendo? E ela despistou e falou, não, tô muito gripada. Eu lembro dela me falar assim, sabe? A gente entrando na escolinha e ela falando, eu tô muito gripada. E com aquela biópsia foi constatado osteosarcoma, mas é um câncer muito raro, muito agressivo. E o principal local de metástase dele é o pulmão. E quando eles pegaram a biópsia, o resultado da biópsia foi algo assim, muito urgente, porque com a fisioterapia que foi feita aqui em Araxá, em 6 meses, eles já tinham, para eles que já tinha dado a metástase, já tinha espalhado. Então, me lembro muito bem. Agravou. Agravou, porque o câncer você não mexe, né? Senão ele vai para outros lugares do corpo. Exatamente isso. E nós fomos para Uberlândia porque Uberaba estava em greve. Eu lembro como se fosse ontem também. E eu entrei correndo naquele corredor do hospital, numa alegria. Lembro até de um lugar que minha mãe colocava as bolsas assim pra gente subir para iniciar aquele tratamento. Então, ele iniciou no final do ano de 2002. Se eu não me engano, foi final de novembro, começo de dezembro. Não pude esperar nem o final do ano da escola. E deu o início ali. E daí eu posso te dizer, Gi, que não tem como eu contar essa história sem eu falar de Deus. Porque em todo momento desse tratamento, dessa trajetória, ele estava presente, sabe? E eu sempre eu nasci em uma família muito crente, de uma família, tanto pai, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe. Então eu já conhecia como que se falava com Deus, né? Através da oração e tudo mais. Só que esse processo, ele intensificou muito a presença de Deus na minha vida e a significância dele, e até o conhecimento, né? Que às vezes a gente ora, às vezes a gente vai, mas não conhece de fato a voz dele. Ainda mais criança. Exatamente. 7 anos. 7 anos. Tanto que durante todo o tratamento, às vezes as enfermeiras chegavam, né? Eu estava na minha oração, elas arrepiavam, falavam, ai, depois eu volto, depois eu volto. Eu sempre tive esse diálogo com Deus. Foram muitos milagres de Deus que aconteceu. E assim, eu acho que para poder mostrar um pouco sobre o que foi isso, quando eu internei, comecei a tomar, né, alguns medicamentos para poder chegar à quimioterapia. Em uma noite o médico chamou minha mãe e falou assim, mãe, você tem noção do tratamento da sua filha? E ela falou, olha, doutora, a gente escuta, mas a gente acha que sabe, mas não sabe de fato. E ele falou assim, olha, para fazer uma comparação, a sua filha tem um câncer que está dentro do osso lá no pé. De uma mulher com câncer de mama, por exemplo, é um local perto dos braços, um local macio. E o da sua filha, ele tem que chegar lá dentro do osso no pé. Então vai ser 12 vezes mais forte a quimioterapia dela que de uma quimioterapia mais ou menos, né, de um câncer de mama. Ele falou assim, vai cair os cabelos, as sobrancelhas, os cílios e provavelmente os dentes dela, porque é muito forte a quimioterapia. Nós vamos aproveitar que ela está saudável agora, essas 3 primeiras sessões, nós vamos colocar com tudo. Se ela sobreviver às 3 primeiras sessões, mãe, aí nós vamos fazer ela sobreviver até o fim. Jesus. Mas vai ser de matar. E assim, Deus foi tão bom, Gi, que de fato caiu os cabelos, os cílios, fiquei carequinha, mas os dentes não caíram nenhum. E assim, o resultado dessas 3 primeiras sessões foi, tipo assim, pra acabar mesmo. Eu dei algumas crises em que o meu pai teve que fazer tratamento, né? Porque eu estava com ele, porque foram crises muito feias. Umas crises de choque no corpo, várias infecções, várias reações da quimioterapia. Inclusive uma que foi no final da 3ª sessão. Eu estava no isolamento, porque eu já não tinha resistência nenhuma. E deu feridas em toda a minha boca, no esôfago e no estômago. E estavam todas
infeccionadas, eu não conseguia comer nada, não conseguia beber nada e nem engolir saliva. E eu babava porque ficava trocando ali aquela fraldinha porque eu não conseguia engolir a saliva. E por fim foi saindo sangue. Uma porque estava tudo obstruído e também porque eu já não tinha nem água no corpo direito mais. E os médicos tentavam fazer alimentar, eu tomava todos os tipos de antibiótico na veia, nada funcionava. E a minha mãe sempre ali comigo, né? E às vezes algumas tias iam, sempre foram para ajudar. E dessa vez foi essa tia, que eu já comentei, a tia Simone. Ela foi passar a noite para minha mãe ter um descanso. E um dia antes o médico passou no leito, no quarto, eles passavam todos os dias. E ele falou, mãe, se a Flávia não alimentar até amanhã, não tem como passar a sonda, porque tá tudo obstruído. Nós vamos levar ela para o centro cirúrgico, que vai fazer uma abertura de lado. Nós vamos colocar um cano para ela poder se alimentar, porque ela não pode ficar mais sem se alimentar. Só que tudo era muito arriscado, porque ir para um centro cirúrgico sem nenhuma resistência, não tinha muitas previsões, né, para isso. E naquela noite eu sentia muita dor, e naquela noite eu gritava e pedia para a tia Simone orar para mim, porque estava muito difícil, né, doía muito. E ela orava. E na segunda vez eu pedi, ela orou. E na terceira vez que eu gritei assim pra ela e fiz que eu queria que ela orasse, ela falou assim, Flávia, até agora a gente só pediu, vamos fazer o seguinte, nessa oração nós vamos só agradecer tudo que Deus já fez na nossa vida até aqui pra você, vamos agradecer? E eu falei, vamos. Fiz que sim com a cabeça, porque eu não falava. Tava tão machucado que eu não conseguia falar. Minha mãe conta que eu conversava com os olhos. Você já deve estar vendo. Eu amo conversar com os olhos. E naquela noite eu comecei a gungunar uma oração. Porque eu não conseguia formar as palavras. E isso tudo que eu tô te contando, muitas vezes eu perdi algum detalhe. E ela que me contou quantas vezes de novo depois, sabe? Ficava muito dopada. Né? Muita coisa. Medicamento. Assim, exatamente. Mas assim, dessa noite eu me lembro bem. E eu fiz aquela oração. E a minha avó, ela mandou um chá de várias folhas medicinais, que era para me fazer gargarejo, para me poder ver se melhorava, assim. Já tinha tantos antibióticos, né? E naquela noite que eu fiz aquela oração, eu consegui dormir. E no outro dia, a tia Simone começou a conversar comigo, fez o gargarejo daquela planta e foi saindo umas placas diferentes. E aí ela falou assim, Flávio, vamos tomar um chambito, que era um danoninho, né? E eu, ai, não, que não. Só que ela era muito insistente. E até que eu tomei o chambito, aí ela me deu uma seringa de suco de caju e uma de água. E quando a minha mãe chegou, que o médico passou no quarto, ele falou assim, e aí, vamos pro centro cirúrgico? A minha mãe falou assim, não, doutora, ela comeu. Ela tomou o chambito e contou pra ele. E ele ficou assim, extasiado. E aquele chá, aos poucos, foi limpando tudo aquilo que estava infeccionado. E o médico ficava olhando aquele chá. E sempre foi aquela incógnita. E poucos dias depois, aquelas feridas saíram pra fora do corpo. Então, assim, desde o alto da minha cabeça, que era carequinha, até o pé. Toda cheia de feridas. E um dia, que já tinha mais de mês que eu estava sem sair na rua, eu pedi pro meu pai me levantar numa janela para me ver o sol. E lá tinha uma janela que ela era daquelas que você fecha e abre. E ela era espelhada. Sei, tipo vitrô, assim. Exatamente. E eu olhei naquele espelho e me vi. E naquele momento eu fiquei muito triste, né? Quem sou eu? Pela situação que eu estava aparecendo. E eu pedi para minha mãe pra gente ir no jardim. E foi arrumada uma cadeira de rodas e a bomba dos medicamentos. E a gente foi. E eu fiz uma oração. E falei, Senhor, se tu tá comigo nesse processo. E se tu me ama, né? Manda um anjo em 3 dias dentro desse hospital. E eu voltei logo pro quarto. A minha mãe falou assim, nossa, mas já? Eu falei, não, eu quero voltar, porque eu já tava tão assim que eu achava que o anjo ia chegar. Naquela hora. 3 dias, né? Naquela hora ele chega. Ainda bem que eu dei o prazo dos 3 dias. E nós fomos, e naquela mesma noite, isso a gente foi saber depois,
tinha uma irmã que estava na igreja e Deus mandava a palavra e falava assim: hoje eu estou distribuindo os dons, eu estou distribuindo aqui o dom da cura. E ela sentiu que era com ela, e dentro do coração dela, ela queria me fazer uma visita como se Deus mandasse. E ela falou assim: nossa, mas se é de Deus mesmo, então que fale o nome dela. E foi falado. Fala assim, às vezes você se pergunta onde você vai, e a Flavinha de Araxá que está no hospital. E naquela noite ela falou assim: mas eu não sei nem o que eu vou falar na oração, eu não sei nem orar. E terminando o culto, chegou um irmão da igreja para ela e falou assim: olha, Deus está te enviando numa missão e você vai orar assim, 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 assim. E falou para ela, e ela temeu naquele primeiro dia, e no segundo dia também, e no terceiro dia em que ela estava na igreja, Deus falou assim: se você não for hoje, não preciso mais. E no hospital escola tem horário de visita. E depois das 10 horas, fecha, ninguém entra, ninguém sai, ninguém. E ela já estava nesse horário. E ela falou assim: bom, se é de Deus, eu vou chegar lá, eu vou bater e eles vão me atender. E ela bateu e veio um porteiro e abriu as portas de vidro e falou: pois não. E ela falou assim, com convicção e com autoridade de Deus: eu vim visitar a Flavinha. Ele olhou para ela e falou assim: pode entrar. Ela falou que ficou tão assim que ela nem perguntou onde que era meu leito, que ela ficou com medo dele cair em si. E ela saiu andando, porque o hospital é enorme, enorme. E ela foi andando nos corredores. Era cerca de 11 horas da noite, mais ou menos. Eu estava sentada na cama, dentro do isolamento, que era lá no fundinho da pediatria, com a minha mãe. Chegou: aqui é o leito da irmã Flavinha? Aí naquilo a minha mãe já olhou e falou assim: quem é você? E ela falou: não importa meu nome, eu vim aqui amando de Deus, eu vim aqui fazer uma oração. E naquela noite o céu desceu dentro daquele quarto. Eu, com muita pouca força, consegui ajoelhar em cima da cama e fazer aquela oração. E foi uma coisa tão gloriosa que ela falava assim: Senhor, tu criou os céus, a terra, os grandes peixes, os animais, tu criou essa menina, tu criou ela linda, sem essa doença, limpa hoje tudo que tá de doente. E ela foi pregando dessa forma e foi muito bonito. E naquele dia ela foi embora, naquela noite. No outro dia amanheceu as feridas todas secas, com casquinha. E os médicos, a minha avó tinha mandado uma pomadinha também. E que pomada é essa? Que pomada? Eu falava assim, eu com 8 anos já: não, doutor, é que ontem veio um anjo aqui. Veio um anjo aqui, Deus fez esse milagre. E os médicos, eles olhavam assim, se perguntavam, sabe? Então, assim, são histórias desse tipo. Para aquela criança, né? O que ela entendia? O que era câncer? O que ela entendia que estava acontecendo com ela? O que ela processou? Hoje você sabe, hoje você entende. Mas lá, quando caiu a ficha? Olha, eu não sabia de fato o que era, o que eu tinha, porque eles me diziam que eu tinha tumor. E quando me perguntavam, eu falava que eu tinha tumor. O meu sofrimento sempre foi as agulhas. Eu sofri muito com as agulhas durante o tratamento. E eu fui descobrir que eu tinha câncer quando eu estava para fazer a cirurgia. Quando eu fui para Campinas, que eu fiz a cirurgia lá, e a gente foi pro Boldrini. E tinha alguns 5 menininhos, assim, tudo de muleta, um com a perna amputada, o outro, né, apostando corrida. E eu falando assim: eles tinham um tumor, né, e teve que amputar e não sei o quê. Aí o outro falou assim: pois é, câncer é tão difícil. Aí eu assimilei, virei pro meu pai e falei: pai, eu tenho câncer. E ele riu, olhou assim pra mim, que já tava como se diz, eu não aguentava mais, né? Falei: minha filha, você tem câncer. Aí foi quando eu descobri que eu tinha câncer, mas até então, assim, minha dificuldade era as agulhas, né? Era tirar sangue, que eu tinha que tirar sangue direto, era pegar a veia. Eu nem mexia o braço, porque perder a veia para ter que pegar a veia de novo, meu Deus eterno. A Flávia lá, né? Ela tinha fé, ela acreditava, ela orava, ela acreditava em Deus, mas
Ela tinha medo? Olha, eu nem me reconheço, porque de fato eu fui uma criança que eu virei adulta, né, na minha infância, porque eu tinha certeza que Deus ia fazer um milagre. Quando em Uberlândia me falaram que eu ia ter que amputar o pé, né, pelo câncer. E eu internei 3 vezes para fazer essa amputação e não teve a possibilidade. E desde o começo eu falava para todo mundo, Deus não vai deixar. O hospital inteiro ficou sabendo. Tanto que fizeram reunião com o médico, porque os outros médicos não concordavam com essa abordagem. E um dos oncologistas, eu falo que essa história, assim, pra mim, Dr. Rogério, e ele era muito assim, sério, mas muito brincalhão ao mesmo tempo. E ele chegou em mim e falou assim, Flávia, que história é essa que você não quer deixar fazer cirurgia em você? Aí eu falei, não é que eu não quero, é porque Deus não vai deixar. Aí ele falou assim, você quer morrer, Flávia? É isso? Eu falei, não, doutor Rogério, mas Deus não vai deixar. E ele me falando assim, eu apontei o dedo na cara dele e falei assim, olha, um dia eu ainda vou te encontrar. Depois que tudo passar e eu vou te mostrar meu pé. E você vai ver que Deus não vai deixar amputar o meu pé. E saí marchando. E ele me olhou assim, e o hospital inteiro foi dessa forma. Essa obra é muito bonita, porque eu internei de fato 3 vezes para a amputação. Uma delas, os resultados dos exames de sangue chegou, minha imunidade estava quase muito baixa. A outra chegou uma emergência na frente e o outro, por incrível que pareça, o leito reservado eles tinham ocupado. Então, assim, nós fomos para Campinas, né, buscar esse segundo diagnóstico e chegando lá, o médico ainda falou, olha, a minha segurança é que não precisa de amputação, mas se na hora a gente vê que não tem jeito, vai ter que fazer a amputação. Eu acho que como nós somos todos humanos, isso foi necessário. Um momento antes de eu ir para a sala de centro cirúrgico, eu comecei a chorar. E eu chorei muito. E minha mãe falou assim, Flávia, o que foi? Falei, mãe, e se cortar o pé? Aí ela falou assim, não, fique em paz, Deus já não te falou? E então a gente entrou para aquele centro cirúrgico e de fato foi só o calcanhar, só o câncer, não precisou de fazer amputação. Então, por mais que eu tinha certeza, né, eu tive esse vacilo, esse medo, que é muito normal. Né? É, muito normal. Ainda mais numa criança que já estava forte até demais. Criança, por ser criança que eu não tive mais vacilo. Flávia, e aí? Essa menina, depois desse processo todo, né, precisou passar por algum tipo de reabilitação para voltar à vida normal? Como é que foi? Eu fiz muito tempo de fisioterapia. Nossa, eu corria de muleta, eu brincava de muleta. Eu estudava no Delfim Moreira, a diretora, as professoras, elas fizeram um trabalho tão maravilhoso para me recepcionar de volta, porque eu ia chegar carequinha, eu ia chegar de muleta, com o pé enfaixado. E os meninos da minha sala, eles faziam fila para brincar de muleta, a minha muleta. Todos me tratavam assim, o mais normal possível, né? A minha vida vai ser sempre assim, essa busca entre fortalecimento, né, musculação, academia, eu preciso. Todo ortopedista que eu vou sempre recomenda, pilates, justamente também para poder ter esse alongamento e também fortalecimento, né? E a fisioterapia em si. Então, assim, essa recuperação, ela é meio que contínua para mim. Só que, por outro lado, é muito bom, porque eu sempre vou cuidar da minha saúde, né? Do meu fortalecimento do corpo em si, porque acabou que afetou um pouco a coluna, dá um pequeno desvio, né? E com isso eu sinto algumas dores, uma dor de coluna, dores às vezes na perna, a perna esquerda que acaba forçando um pouquinho mais, então é muito importante eu fazer esses acompanhamentos. Mas que eu falo que é uma coisa muito normal, né? Como na vida de muitos brasileiros que quiçá do mundo também, né? Que tem esses problemas de coluna e tudo mais. Hoje, a Flávia de hoje, olhando lá para aquele momento da vida dela, que leitura que ela faz? O que é que significou aquilo para quem você é hoje? O que é que você colhe daquilo para quem você é hoje como pessoa,
como profissional, como esposa? Que leitura você faz? Olha, aquilo ali me moldou como ser humano. Transformou minha vida desde o começo, né? Porque era um começo. Não tem como eu te dizer assim que eu era diferente antes. Então, me moldou muito, muito. Eu sou uma pessoa extremamente empática. Eu tenho muita empatia. E eu acho que é por ver o quanto que sofrimento é sofrimento. Que problemas são problemas. E que a gente sofre, independente da experiência que você está passando na vida, sabe? E toda pessoa tem suas experiências. E toda pessoa sofre com aqueles problemas, sabe? Mas eu aprendi muito a analisar esse lado do outro. Acho que durante o processo que eu tive ali no hospital, eu vi o quanto vidas humanas são importantes. Olha só, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Tá me dando como se fosse um insight aqui nesse momento. Eu sempre busquei isso, eu sempre busquei um lado profissional e uma vida e uma questão em que honrasse uma vida humana. Porque uma vida humana significa muito, sabe? A gente busca, a gente luta tanto dentro de um hospital por uma vida. Lá dentro não interessa se você é rico, se você é pobre, se você como se diz, de todas as, se você é negro, se você não é branco. Ali, se você tem pais, se você não tem pais, se tem muitos tios. Ali dentro do hospital é uma vivência, é uma experiência que só quem passa sabe. É muito forte. Não interessa nada na vida. Interessa a vida em si. Buscar a vida. Os acompanhantes que estão ali não querem saber de qualquer outra coisa se não é a vida daquela pessoa que está ali. Eu estou escrevendo alguns livros e a minha maior vontade era poder retratar o que é essa experiência dentro de um hospital. O que é você lutar tanto pela vida e nada mais interessar, sabe? E isso me fez ser uma pessoa muito empática, de analisar muito o lado, né, do outro e de saber que toda história tem, como se diz, tem várias nuances, tem vários aspectos. E me fez ser uma pessoa também muito resiliente, desde muito nova. Porque eu falava assim, mãe, vai doer? Eu tinha que fazer alguns anos, mãe, vai doer? Ela falava, Flávia, vai doer um pouquinho. E ela me explicava todos os detalhes. Olha, você vai entrar lá na maca, eles vão te passar debaixo de um aparelho, de uma bola, vai ter um barulho muito alto. E aí você vai estar com os braços pra cima, vai ter que pegar sua veia com os braços pra cima. Eu chorava, falava, ai mãe. Aí ela falou, Flávia, mas tem que fazer. Vai pegar a veia, vai aplicar o contraste. Eu tinha pavor do contraste, meu Deus. O contraste é a pior coisa do mundo. Tanto na veia quanto tinha que ingerir, em jejum. E não vomitar. E ela me falava tudo, o passo a passo. E eu já acho que eu já ia sabendo e passava. Isso me ensinou tanto na vida a ser assim, tem que fazer, tem que sofrer por um determinado tempo, em algum determinado aspecto. Vamos passar por isso, porque você vai crescer, você vai transformar. Enfrentar de frente. De frente. Aqui. De cabeça erguida. Exatamente, com Deus. E outra coisa, utiliza as ferramentas que você tem ao seu dispor. O que você tem? O que você tem aqui é o suficiente para você enfrentar o que você precisa de enfrentar. E tirar o melhor resultado daquilo. E eu aprendi isso demais. Foi o maior aprendizado da minha vida. E eu aprendi a fazer isso no hospital também, a saber que você às vezes precisa parar. Às vezes precisa sentir, sabe? Tem dia que eu preciso de sentir se eu tô sentindo uma tristeza, se eu tô sentindo uma saudade. Mas é importante esse sentir. E eu aprendi muito com isso no hospital também, sabe? Então, resumindo um pouco, ou não, né? É isso. Flávia, a gente agradece, né? Essa disponibilidade sua de abrir o coração, né? Tirar aí esses momentos aí para vir. Abrir aí a sua vida, a sua intimidade no nosso programa. E a gente nem sabe quantas vidas podem ser alcançadas pela sua história, né? Então a gente agradece mesmo, de coração, essa disponibilidade e abertura. Eu agradeço.
Professor, quero aproveitar e já agradecer também, que eu fiquei muito feliz pelo convite. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque é uma história que eu tenho muito orgulho de contar para quem for que seja e que me definiu como mulher, como pessoa, como ser humano. Então, muito obrigada pelo convite.